o inspirou a ser um cartunista? Aconteceu o seguinte, eu tive a sorte, assim, a minha família sempre foi muito politizada. Meu pai, meu tio, meu avô, assim, tanto meu pai como meu tio foram, eles tiveram envolvimento estudantil na época da faculdade. Então, a gente sempre ouviu, a gente sempre falou muito de política em casa. Até hoje é assim, a gente, uma vez por semana, a gente ainda se encontra para falar sobre as coisas, não sei o quê. Então, isso desde sempre aconteceu. E eu nasci numa época de repressão, né? Eu nasci em 63, né? No ano do golpe militar, né? E era assim, meu pai se formou em 60, e aí assim, ele teve bastante envolvido com o movimento de esquerda, essas coisas todas. Ele por pouco não foi preso, porque ele não militou em nenhum movimento armado, mas ele ajudou muita gente. Então, o que aconteceu foi que eu tive contato com política muito cedo. E a gente, assim, especificamente, porque a pergunta é sobre cartoon, né? Especificamente, assim, eu tive contato com o Pasquim, né? Que é aquele jornal importante, né? Desde 69. Né? Meu pai assinou o Pasquim a vida inteira. Então, eu sempre tive muito contato com isso, com esse tipo de produção cultural, sei lá, artística, né? Depois eu fui fazer artes plásticas e as coisas se juntaram. Eu também, assim, por conta dessa, sabe, dessa proximidade, não sei o quê, eu cheguei a estudar com o Ziraldo, aqui em São Paulo. Então eu sempre tive um pouco amarrado com essa história, sempre. Certo. E o Pasquim, ele pergunta essa característica de cartoon, né? É um jornal meio cartoon, é isso, né? Ele foi uma coisa assim, revolucionária. Sim, os semanários que você... Assim, isso vem desde o século XIX, né? Você tem esses semanários ilustrados, políticos, né? A primeira charge no Brasil de 1837, né? Então, não é uma coisa nova. Então, a crítica política ilustrada não é uma coisa nova, né? O que aconteceu é que o Pasquim, ele veio num momento de repressão muito intenso, né? AI-5, censura, tortura, não sei o quê. E eles faziam, assim, o jornal não era só cartoon, eles criaram um tipo de jornalismo, não é que eles criaram, eles tinham jornalismo bem-humorado, pessoas cultas, né? E eles criaram uma forma de entrevista, por exemplo, que era muito, foi revolucionário, que é um negócio que não tinha, sabe, copy-paste, que do jeito que saía eles colocavam, não sei o quê. Então era um jornal feito por cartunistas, por grandes jornalistas, por músicos, por intelectuais, assim, era uma ágora onde as pessoas iam se colocar ali como, sabe, era uma praça pública, né? Então isso era muito legal. Não tinha só a cartoon ali, né? Ou o charge, né? No caso, são coisas específicas, né? Certo. Ô, Fernando, e qual é a sua visão a respeito da política? Como você cresceu dentro dessa... vivendo, você crescendo, como você construiu hoje uma visão, um posicionamento a respeito da política no Brasil? Olha, eu não acho que o brasileiro ele amadureceu, sabe, assim, a gente vê essas coisas todas acontecendo, e CPI, corrupção, não sei o que não são coisas novas, isso não é coisa desses últimos 10 anos, isso sempre foi assim, né? O que acontece no caso aqui é que como a imprensa é contra o atual governo, então, e a imprensa hoje em dia é a única, assim, não existe mais partido de oposição, é a única oposição que tem ao governo, então eles fazem o que é possível para desestabilizar o governo, o que é papel também, entendeu? Eu acho que está dentro do jogo. Mas eu acho que é importante política, sabe, assim, é uma forma assim, a civilização não vive, sabe? A civilização tem política, entendeu? Não existe, assim, se faz de anarquia, legal, não existe, entendeu? Então, eu acho, assim, é importante, precisa ter. Eu acho que o Brasil está passando por um processo de amadurecimento, só que
ele evoluiu bastante, né? O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais interessantes, um dos melhores que tem no mundo, né? Então, eu acho assim, a gente está vivendo um momento interessante, é importante, eu acho assim, a gente está em evolução. Né? O brasileiro, ele está evoluindo, o brasileiro é politizado. Ok. Né? E agora a gente pensou bastante nessa pergunta, assim, você utilizaria seu trabalho para beneficiar a política? Ela beneficia enquanto crítica, entendeu? Assim, não sei assim, não sei se seria apoiar um político. Exatamente, essa pergunta. Não sei, eu acho assim, a gente, assim, a charge, o desenho de humor, assim, ele tem que ter um lado, né? Assim, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que beneficia criticando, eu acho que pode ser, assim, no meu caso, criticando, mas também apoiando se forem coisas interessantes. Então, você acredita que a charge ela é benéfica de um modo geral? Ela é porque ela é o contraponto, você está entendendo? Se você, assim, uma maneira interessante de você estudar a história, né, é vendo as charges, entendeu? Porque é a linguagem não oficial da história, isso é muito interessante, né? Então, assim, os chargistas, eles têm uma função histórica, política muito importante. Quando você tem um período de exceção, um período em que as coisas estão fora do lugar, assim, a primeira coisa assim, que alguma, sabe, sei lá, os caras vão atrás é da imprensa. Aí um dos primeiros casos que vai em cana são os chargistas, né? Sabe? Então é importante, é uma forma de interlocução que eu acho que é fundamental, mas não como apoio, mas justamente como interlocução. Olha, não é bem assim. Tá, legal. E aproveitando que você falou que os chargistas são os primeiros a serem em cana, já teve crítica ao seu trabalho? Quais foram? O que ela ajudou? A gente tem, por exemplo, a gente passa eu tenho 20 anos de imprensa, né? De folha, assim, já não atuo, já cheguei a fazer 60 desenhos mensais, já trabalhei direto, assim, todos os dias, trabalhei na redação 12 anos à noite como fechador. Assim, a gente tem, antes, assim, nós temos uma relação profissional, assim, porque ela é muito, no caso, que eu sempre fiz editorial, sempre tive numa página importante do jornal, então eu sempre tive o crivo do dono, entendeu? Então, algumas críticas aconteceram dentro do âmbito do jornal, sabe, porque, assim, eu sempre fiz ilustração, quer dizer, eu ilustrei todos os presidentes da República, vários presidentes de fora, todas as principais figuras da história dos movimentos, eu ilustrei, entendeu? Então, era uma questão, assim, então as críticas que eu, assim, muitas vezes eram internas por conta da atividade jornalística ali. Agora, uma vez, eu acho que eu tive uma ou outra vez, mas eu me lembro uma vez daquele Sérgio Mota, que era o braço direito do Fernando Henrique, que ficou meio bravo com a caricatura que eu fiz dele, e a assessoria de imprensa ligou, não sei o que, mas já não tem, assim, não tem muito mais clima como antigamente. Entendi. Então, mas, assim, nesses 20 anos, assim, algum problema mais importante foi com esse cara aí. Tá, e essas críticas internas, como que elas funcionavam? Tipo, você fez e alguém do próprio jornal falou, isso não é legal, não... Então, às vezes acontece o seguinte, você está num processo industrial, né, assim, você sabe que você não pode errar. Porque se você atrasa o fechamento, você atrasa a impressão, você atrasa a distribuição, quer dizer, se você atrasa a aprovação da charge aqui, o avião não entrega o jornal, sabe? Então, é uma cadência, exatamente, então é complicado. Então, você já sabe que você não pode, assim, é a morte você atrasar o fechamento, né? Então, a gente já trabalha no fio da navalha. Às vezes acontece de passar alguma coisa que ninguém viu, mas no dia seguinte que está impresso, fala, porra, mas era isso, a gente não viu direito, mas aí a Inês é morta, entendeu? Tá. Só que a gente aprende rapidamente a não errar, entendeu? Então, quando tem críticas, são coisas assim, é uma relação, assim, no caso, é mais profissional mesmo, da questão de você estar dentro da indústria e você não atrasar o processo, sobretudo isso, as críticas têm muito a ver com o processo, entendeu?
E como eu tenho muita, assim, eu tenho uma experiência grande, né? Então a gente com o tempo aprende a trabalhar com, sabe, de uma maneira que não cause problema. Entendi. Fala pra gente agora, assim, um trabalho teu que gerou polêmica, tá? Um trabalho teu que foi, assim, sei lá, foi bastante comentado, tanto do lado polêmico ou não, um trabalho bem discutido aí, e o seu posicionamento a respeito desse trabalho. Eu vou falar assim, eu não sou, né, eu não sou um chargista. A minha função no jornal sempre foi de ilustrador. Isso é muito claro. Assim, o chargista é o cara da página 2. Eu fiz os editoriais durante 20 anos. Né? O que aconteceu foi o seguinte, o que eu acho que o meu trabalho teve de importante, né, e talvez tenha uma polêmica aí, porque assim, a minha geração é que estava na passagem da prancheta para o computador, não sei o quê. E eu fui um dos que mais rápida e mais profundamente mudou a linguagem, sabe? Assim, então, eu fui um dos primeiros caras a trabalhar com caricatura vetorial, não sei o quê. Então, o que aconteceu é que assim, a polêmica foi muito dentro do âmbito da criação, sabe? De como eu estava fazendo os desenhos, entendeu? E que hoje, né, já assim, ninguém mais trabalha assim isso aqui, mas tem muita coisa que a gente criou naquela época e que assim os artistas mais velhos torciam o nariz. Então havia esse tipo de polêmica, mas no âmbito estético profissional. Entendi. Entendeu? Tá. A gente quer fazer uma pergunta agora, assim, qual a sua dica para os futuros comunicadores, publicitários, alunos que, né, estudam esse ramo de comunicação, que querem ingressar nessa parte de ilustração, cartunismo e até mesmo a charge? Informação, tá? O chargista, o cara, assim, ele tem que estar muito bem informado, né? Um chargista de ponta, tipo o Paulo Caruso, o irmão dele, o Chico, que é do Globo, né? Eles leem 4 jornais por dia, entendeu? Então, a matéria-prima, até antes do desenho, é informação. Então, tem que ter cultura geral, não, assim, você tem que estar antenado, você tem que saber de tudo um pouco e tem, sabe, porque a matéria-prima do trabalho é a informação. E jornal é o caminho assim mais fácil para isso, assim? O jornal eu acho que é o fim, mas hoje em dia você tem blog, você tem a Facebook, né, as redes sociais, não sei o que, quer dizer, tem muita gente que começou a bombar o blog e foi parar na imprensa, entendeu? Não tem só os jornais mais. Tá certo. Tem revista, não sei o que. Obrigado. Tá, Joana.